Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o real digital. O real digital, para quem não sabe, basicamente é um projeto do governo de ter a sua própria moeda digital, mas ele não é igual às criptomoedas, até porque o real digital ele vai ser emitido pelo próprio Banco Central. Então, basicamente, tudo que a gente entende hoje que o Banco Central faz, como ele emite dinheiro, como ele infla a oferta monetária, nada disso vai mudar. Eles apenas vão deixar de utilizar o papel moeda, a cédula, para dar lugar para o real digital. E qual que é o objetivo desse real digital? É basicamente se integrar ao Pix e ao Open Finance. Para quem não sabe o que é Open Finance, é basicamente uma nova ferramenta que os bancos estão utilizando para que você possa reaproveitar os seus dados e as suas informações que você já tem em um banco e utilizar em outro. Então, imagina que você tem uma conta no Nubank e você já usa essa conta há muito tempo, você já tem todo um histórico lá de transações, você tem um crédito lá que o Nubank te deu, e aí você decide abrir uma conta no Inter ou em qualquer outro banco. Ao invés de você criar essa conta do zero e movimentar ela do zero para que você possa ganhar benefícios futuros, você usa os seus dados que você já possui no Nubank. Então o Nubank vai lá e se comunica com o Inter para basicamente mandar para eles as tuas informações que o Nubank já tem. Então é dessa forma que funciona o Open Finance. Então, basicamente, com o real digital, o Banco Central vai poder ter ali em mãos todas as tuas informações financeiras, todos os teus dados, que na verdade ele já tem, assim, né? Mas isso vai ser de uma forma muito mais fácil e as tuas informações elas vão ficar abertas não somente para o Banco Central, bem como para os bancos como um todo. E aí, tá, por que que o Banco Central quis criar, né, um real digital? O real digital, ele faz parte do que a gente chama de CBDC, que é uma sigla em inglês para Central Bank Digital Currency, ou seja, moeda digital do Banco Central. E esse projeto de ter uma moeda digital, de o Banco Central ter uma moeda digital, basicamente está acontecendo no país, no mundo inteiro, desculpa, e existem já lugares em que já implementaram um projeto piloto ou algo inicial de ter uma CBDC, de ter uma moeda digital, como a China. E o objetivo disso é um pouco competir com as criptomoedas, com o Bitcoin, porque viram que muitas pessoas estavam começando a utilizar criptomoedas como meio de pagamento, por elas serem mais fáceis e mais acessíveis, e você conseguir fazer remessas internacionais com maior facilidade. E aí então surgiu esse projeto de ter uma moeda digital do Banco Central, mas ela, como eu já falei, não é igual a uma criptomoeda, porque criptomoeda, por exemplo, vamos lá, o Bitcoin, ele foi criado pelo Satoshi Nakamoto, tem lá um limite de emissão que ninguém vai conseguir mudar. Beleza. Outras moedas pode ter sido criado por uma corporação, tipo um Ethereum da vida, né, ou algo assim, mas não tem uma emissão, assim, estatal, digamos assim. Então, nada vai mudar do ponto de vista monetário, de política monetária que a gente já tem hoje. Só que qual é o grande a grande questão aí do real digital, né, das CBDCs como um todo? Por ele possuir toda essa integração com o Pix, com Open Finance, se entende que o governo e os bancos, enfim, eles vão conseguir ter mais controle sobre as pessoas, sobre o que fazem, sobre como gastam, de que forma consomem. Hoje a gente tem esse controle, a gente tem um certo tipo de controle, assim, de como que a gente pode gastar o nosso dinheiro, querendo ou não, mas pode ser que isso fique mais massivo, que fique mais pertinente com a vinda do real digital. E aí, entra também uma questão que está sendo comentada em relação a isso, né, que é um assunto que é comentado em paralelo com esse, que é o sistema de crédito lá da China. A China, ela tem um sistema de crédito social em que eles não analisam somente o teu comportamento financeiro, eles analisam o teu comportamento como um todo.
e analisando o teu comportamento como um todo, eles podem decidir se você é um bom ou mau cidadão, um ruim cidadão, enfim, e podem te dar pontos dependendo do teu comportamento. Então, esses pontos, eles podem servir para você como se fossem pontos de milhas aéreas, sabe, como a gente usa milhas ali para poder comprar uma passagem e tudo mais. Então esses pontos, eles podem servir para você fazer alguma coisa ou não. Então se você for considerado um cidadão não confiável ou coisas do tipo, você pode perder benefícios como viajar de avião, ir ao cinema e tudo mais. Fora a questão financeira, a questão econômica, que é, por exemplo, perder o benefício de abrir uma conta no banco, não conseguir um empréstimo ou alguma coisa assim, que querendo ou não, a gente já tem isso. Então, se seu nome ficar sujo e tal, você tem lá o score do Serasa e você fica sem poder abrir uma conta no banco, sem pedir um empréstimo e tudo mais. Só que pode ser que isso se estenda para outros tipos de mecanismos de controle social e não somente econômico. E essa é uma grande preocupação, porque a CBDC, esse projeto de CBDC, ele é mundial. E os bancos centrais, eles estão com o intuito de, com isso, se conectar entre si, mais ainda. Então, pode ser que isso aconteça no futuro, não é algo que não vai acontecer, até porque os bancos eles estão trabalhando juntos. E o mais engraçado disso, né, agora trazendo um pouco mais para dentro do universo de cripto, como mais para dentro desse nicho de cripto, é que o Banco Central aqui do Brasil, ele tá se juntando com empresas de blockchain, de criptomoedas, para poder conectar, com o objetivo de conectar o real digital, o sistema do real digital, com essas blockchains, como o Ethereum, Cardano, a Binance Smart Chain. Então, assim, existem inclusive empresas brasileiras, exchanges aí, que eu não vou falar o nome, mas que estão junto com o Banco Central nesse projeto de produzir o real digital. E falando em produção de real digital, era estimado que até o ano que vem, no caso 2024, isso já tivesse mais ativo. Só que essa semana, se não me engano, no dia 13 de fevereiro, a gente está no dia 17 de fevereiro, no dia 13, o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, ele, na conferência que teve do BTG, de CEOs e tudo mais, ele chegou a dar um depoimento lá de que o projeto piloto do Real Digital já está pronto para ser implementado, já está pronto para ser usado. Então pode ser que nas próximas semanas, nos próximos dias, talvez a gente já veja a implementação desse projeto. E assim, acho que não tem muito o que esperar de algo de positivo. Claramente vai facilitar muito a vida das pessoas, igual facilitou o Pix, mas é basicamente um trade-off, né? Quando você usa o Pix, você tem um trade-off de que você vai estar sendo vigiado e, cara, infelizmente não tem como, porque existem pessoas que hoje conseguem viver 100% com Bitcoin, isso é muito legal, mas tem gente que infelizmente não consegue. Só que acaba sendo também uma coisa um pouco difícil de ver como que todo mundo vai aderir ao real digital, porque obviamente isso vai ser imposto pelo governo, você vai ter que usar o real digital. Só que no país que a gente vive, a gente ainda tem uma grande gama de pessoas que não têm um acesso muito bom à internet, não têm um acesso muito bom a essas tecnologias e essas pessoas ainda usam papel moeda, ainda usam cédula. E como é que elas vão migrar, né, para o real digital e tudo mais? E a cédula, inclusive, apesar de ela não ser tão usual agora que a gente tem tantos meios de tecnologia para poder utilizar, ela ainda é uma forma de você garantir que o seu dinheiro ainda é seu, de fato é seu, porque você tá aqui no seu bolso, na sua bolsa, enfim, e você sabe que aquele dinheiro tá ali com você e ele é seu. Inclusive, aí já vem à tona um outro problema do real digital, que ano passado saiu uma notícia de que ele teria travas contra crises. Ou seja, basicamente, se acontecer alguma crise financeira e você quiser resgatar todo o seu dinheiro do banco que você tem ali, você não vai conseguir, porque eles vão bloquear aquilo
como uma forma de ter travas contra crises, né. Então, tipo assim, o que que acontece? O Banco Central, ele emite moedas a rodo, ela não tem lastro, não tem em que se apoiar, não é, por exemplo, vamos lá, vou fazer um exemplo, não é como se esse fone valesse a mesma coisa que esse mouse. Então, se eu quiser criar mais um mouse desse, eu vou precisar criar mais um fone desse. Se eu quiser criar mais um fone desse, vou precisar criar mais um mouse. E por aí vai. Se eu tiver 5 mouses, eu vou precisar de 5 fones. E vice-versa. Por quê? O fone é o lastro do mouse, né? O que apoia o mouse. Se eu tiver mais mouse do que fone, se em algum momento, de repente, por exemplo, eu tenho 5 mouses que eu tenho aqui guardado, são de pessoas diferentes. Se eu emitir mais mouses do que fones, eles não vão ter valor e não vão ter utilidade. Então as pessoas, quando elas forem, de repente, querer pegar esse mouse de volta, ele não vai servir de nada, ele não vai ter valor nenhum. E elas não vão ter o mesmo poder de compra que elas teriam se isso tivesse apoiado por esse fone, entendeu? Então, basicamente, o que o Banco Central faz é emitir moedas sem lastro nenhum, sem apoio nenhum. E aí o que que acontece? Como agora está tudo digitalizado, eles podem muito bem colocar ali na plataforma que você tem tal saldo. "Ah, eu tenho um saldo de R$ 10.000 aqui". Tem um saldo ali, tá ali, entendeu? Tá te mostrando ali. Mas e se de repente acontecer alguma crise financeira e você quiser resgatar esse saldo todo de R$ 10.000, pode ser que eles não tenham. Eles não têm ali o papel físico para te dar aqueles R$ 10.000, entendeu? Então eles só estão falando, assim, você está confiando no que eles estão dizendo. Por quê? Porque muito provavelmente, numa crise financeira, em que as pessoas queiram pegar a sua grana e guardar e tal, eh, guardar para si, vão ter muitas pessoas querendo pegar o dinheiro do banco. Então, às vezes, o banco, por exemplo, tem 100.000 pessoas, 100.000 clientes, e cada cliente tem R$ 1.000.000 no banco. E aí, só que o banco diz que ele tem todo aquele dinheiro daqueles clientes, mas na verdade, de fato, ele só tem 20% daquele valor. Então, assim, eh, aí vem esse outro problema das travas contra crises bom, disseram que iam ter, né, mas a gente vai ter que ver tudo isso na prática. Na teoria, para eles a ideia é maravilhosa, mas para nós, meros mortais, não. Então, bom, basicamente é isso, o que é o real digital. Não tem muita explicação conceitual sobre isso. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele foi mais para tentar mostrar o que que é o real digital e o que está acontecendo ultimamente a respeito disso, e quais são as possíveis consequências que a gente pode enfrentar com a implementação dessa nova moeda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.